turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar sobre proposições. Essa aqui é uma aula de lógica para o curso de matemática. O que vem a ser uma proposição? Uma proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que tem sentido completo nele. Por exemplo, a Lua é um satélite da Terra. Então, observem que é uma afirmação em que ela se completa, tá? Recife é a capital de Pernambuco. É uma afirmação, né, independente de ser falsa ou verdadeira, é uma afirmação por si só, ela já se completa. Π é maior que raiz de 5. Então observe que uma proposição, ela não tem um sentido ambíguo. Você não consegue assim ler uma proposição e se perguntar, tá, mas por quê? Né? Ela não tem assim, ela tem um sentido completo, ok? Então acho que não precisa nem falar mais nada sobre isso. Bom, por ela ter um sentido completo, ela tem dois axiomas que se derivam disso, tá? O primeiro axioma fala que é o princípio da não contradição, ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo, tá ok? E aí, por consequência disso, a gente tem o segundo, que é o terceiro excluído, porque necessariamente ela só vai ter essas duas possibilidades, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não tem como ter uma terceira possibilidade, daí o terceiro excluído, tá ok? Beleza, vamos prosseguir. Bom, o valor lógico das proposições é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, ou a proposição é falsa ou ela é verdadeira, tá ok? Então, como que você vai escrever quando você afirma uma proposição falsa ou verdadeira? Por exemplo, o mercúrio é mais pesado que a água, verdadeiro. Vale a pena você colocar inclusive essa frase no Google e você vai ver que ela é verdadeira, tá? O Sol gira em torno da Terra, falso, né? Quem gira em torno de quem aí é a Terra, que gira em torno do Sol. Bom, pessoal, quando eu estiver falando de proposição, tá? Eu vou falar de proposição simples primeiro. Você vai sempre representar ela por uma letra minúscula, tá? Então, por exemplo, Carlos é careca. A gente pode resumir isso em um contexto como apenas uma letra P, desde que eu já escreva lá em cima que, olha, a proposição P significa Carlos é careca, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos aqui. Na composta a gente já coloca pela letra maiúscula e geralmente, olha só que interessante, a composta, ela, como o próprio nome fala, né, ela é formada por duas. Então, por exemplo, Carlos é careca, é uma, a gente pode chamar ela de Pzinho, e Pedro é estudante, a gente vai dizer que ela é outra, tá? Ela é aqui. Então, olha só que interessante. Desculpa minha letra aí, no PowerPoint minha letra fica pior do que ela já é. Então, a gente pode dizer que a proposição P maiúscula, ela é formada pelas proposições Pzinho e pela proposição que, tá ok? Da mesma forma, a gente fala o seguinte, olha, Carlos é careca ou Pedro é estudante. Então, é outra proposição que também é formada pelas duas. Pessoal, você deve ter reparado que elas têm uns negocinhos que juntam, né? Umas palavrinhas que juntam. Então, ó, se Carlos é careca. Carlos é careca é a proposição. Esse se aqui, ó, então, são as palavras que juntam essas proposições, tá? Se Carlos é careca, então é infeliz. Aqui já por mais que isso aqui pareça que não tem sentido completo, tem. Porque você sabe quem que é infeliz? Carlos. Então, poderia também ser escrito assim, ó, se Carlos é careca, então Carlos é infeliz. Tá? Bom, essas palavras que ligam é justamente os conectivos que nós vamos estudar em uma outra aula. São basicamente aqui 5, tá? Que é o E,
porque você está juntando o número 6 é par, é uma proposição, e o conectivo e, o número 8 é cubo perfeito, outra proposição. O triângulo ABC é retângulo, proposição, ou conectivo é isósceles. No caso, quem quer o isósceles? O triângulo ABC. Não está chovendo. O não é o conectivo de negação. Tá? Você tem uma afirmação, se você coloca o não, ele também é representado pelo símbolo til, a gente vai falar mais para frente. Ele muda, ok? Se Jorge é engenheiro, ó, o C então é outro conectivo, e o C, somente C aqui, é um outro conectivo também. Bom, a tabela da verdade é formada por todos os valores lógicos possíveis entre duas ou mais proposições simples, ou seja, uma proposição composta. Então, por exemplo, se eu assumo que o P ele pode ser somente V ou F, né? Ou ela é verdadeira ou ela é uma falsidade, a gente tem o seguinte, olha, a gente pode ter a seguinte combinação: o P sendo V e o Q sendo F, ou P sendo V e o Q também sendo V, ou P sendo falsa e a Q sendo verdadeira, ou ambas serem falsas, ok? Então, geralmente, o número de possibilidades que eu tenho numa tabela verdade é sempre 2 elevado a n, em que n é o número de proposições simples. Então, por exemplo, 2 ao quadrado, porque são 2, dá 4. Então, nós temos 4 possibilidades nessa tabela verdade. Enquanto que nessa outra tabela verdade, nós temos 3 proposições simples. Então, logo, 2 ao cubo, 8. Então, eu vou escrever aqui, ó, a gente pode ter V, 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 V e um F. A gente pode ter V, F, V. Então, ó, eu estou escrevendo aqui na minha tabela todas as possibilidades que eu consigo, tá, ok? Neste caso. Então, são 8, vamos confirmar aqui. 8, tá ok? Beleza. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês nessa aula. A gente vai continuar em outro vídeo falando sobre os conectivos. Um abraço.